Fala, senhores, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo do Agenda Correct Score. Hoje eu quero falar um pouquinho dos jogos de amanhã, terça-feira, dia 10 de agosto, e também vou comentar um pouquinho de alguns jogos, né, do final de semana, especialmente um jogo deles, que é muito importante para nós. Valeu? Vem comigo então. Fala pessoal, tranquilo? Então vamos lá. Quero primeiramente convidar vocês mais uma vez, né, a participar do nosso canal do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição. Você entra aí, você comenta junto com a gente. O grupo é aberto para todo mundo tem direito de falar, mas a gente só fala de Correct Score, tá bom? Dá o like aqui no nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho, né, o tão famoso sininho. Porque assim, toda vez que a gente publicar, né, compartilhar, aí alguma coisa você vai saber primeiro, né, você vai conseguir assistir, tá certo? Então é isso aí, dados os recados, vamos aí, ó, mais novidades vão vir em seguida, hein, galera? Esperem que o grupo Get Up aí tá crescendo, tá numa crescente muito legal e logo a gente vai trazer novidades aí pra vocês, tá bom? Primeiro, cara, quero falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, ó. Vou me tirar aqui da frente um pouco para falar sobre esse jogo. Molde e Haugesund. Não conheço esse time, tá? Não conheço, não é um time que eu acompanho muito, mas acompanho o Molde, tá? A gente sempre fala no grupo, né, galera, que o trade ele é feito de oportunidades, né? A gente tem que saber buscar as oportunidades, a gente tem que olhar para o mercado, acompanhar os jogos, né? Para a gente eventualmente buscar algumas possibilidades bacanas aí de ser lucrativo, tá certo? Nós temos os nossos métodos, né? Lei 0-1, lei 0-2, lei 1-1, lei goleada e por que não o back goleada, né? Em um jogo em que o Molde era o favorito, Molde de 1,53, é uma equipe, tá, que faz muito gol, tá, lá da Noruega. Quem não conhece aí, quem não acompanha a liga norueguesa, tá, eu acompanho a liga norueguesa, dinamarquesa, sueca e suíça, tá, eu gosto muito de alguns times que estão nesses países, tá, então, por exemplo, aqui da Noruega eu acompanho muito o Molde, o Lillestrøm, o Viking e, né, tem mais times, né, mas que não jogaram no domingo. Da Dinamarca, o Randers, o FC Copenhague, né, o Brøndby também, que jogou contra o FC Copenhague, né, o FC Copenhague acabou goleando, né, por 4-2, tá? São equipes que jogam muita bola, é bonito de assistir, tá bom? Mas não vamos fugir muito do assunto, tá bom? Molde e Haugesund 5-4. Que jogo bonito. Que jogo bonito, 5-4. Vamos ver as estatísticas aqui, ó. 14 chutes, 9 foi pro gol, 21 chutes, 10 foi pro gol. Foi muito bom esse jogo, muito bom. 3-3 ao intervalo. 3-3 ao intervalo. Muito bom. O que acontece? Quando o jogo começou, aos 11 minutos já teve o primeiro gol do Molde, certo? Pô, fazer lei goleada? Não, o Molde não é um time de fazer lei goleada. 1-1. Tranquilo, né? 15 minutos, 2-1. 18 minutos, 2-2. Nesse 2-2 aqui, eu pensei, cara, 2-2, primeiro tempo, o Molde, né, vai necessitar fazer o terceiro gol. E pode fazer esse terceiro. No 2-2, a odd da goleada do Molde estava em 2,80, por aí, tá? Eu olhei para essa odd e achei ela interessante, né? Pelo tipo de jogo que o Molde faz. O que acontece? A Zebra acabou fazendo o 3-2 aos 28 minutos e aos 29, um minuto depois, empatou o Molde. Aqui eu já freebetei a posição, tá? Aqui eu já freebetei a posição. Se caso o Molde
não goleasse, que era bem pouco provável, né? Pelo jeito que estava acontecendo o jogo, eu não perdia nada, né? E se o molde goleasse, eu então ganhava a posição, tá? O que aconteceu? Início do segundo tempo, aos 3 minutos, 4-3 para o molde, né? Só que aí tem um fato interessante, o jogo está 4-3. Se ficar 4-4, eu perco a entrada. Por quê? Para quem não conhece a goleada, né, é somente qualquer outra vitória do visitante ou visitado, ou qualquer outro empate, certo? Então a goleada se justifica qualquer resultado acima de 4 gols, mas desde que tenha a vitória, né, do favorito, tá bom? Entendido? Então o molde precisaria ganhar o jogo, né? Ele fez 4 gols, beleza, já está praticamente ganho, mas se a zebra empatar o jogo, aí não configura a entrada. Então eu quis mais mostrar esse jogo aqui, porque é importante para vocês verem na prática como é a situação da goleada. Aí aos 59, o molde foi lá e fez o 5-3. O que aconteceu? Vendo que, né, e no gráfico a gente conseguia ver que a zebra estava muito superior, chutando muito mais a gol, né, e querendo muito mais o resultado, aqui eu já saí da posição. Dificilmente quando a gente pega um back goleada, a gente sai da posição, né, porque já está ganho, 4 gols já está ganho. Nesse caso eu precisei sair, né, porque tinha o risco ainda da zebra fazer o quarto e empatar o jogo, e aí eu ia perder tudo, entendeu? Aos 82 minutos sai esse quarto gol, né? E aí o jogo ficou bem bagunçado nesse final, né? Ainda o molde acabou dominando ali uma partezinha do final e o jogo ficou 5-4, um resultado, aí um jogo com 9 gols e a gente eu consegui buscar esse back goleado. Então uma posição que eu gosto também, embora dificilmente a gente faça, né? Ou seja, a gente não faz com tanta frequência quanto o lei goleada, mas é possível trabalhar assim com o back goleado, beleza? Falando um pouquinho aqui de outros jogos, cara, outras competições que começaram, né? A Championship, né? A gente viu aí alguns jogos, eu só acompanhei esse jogo do Fulham e Middlesbrough, tá? Era um jogo típico aqui pra gente trabalhar o lei goleado, né? Aos 29 minutos aí teve o gol e depois o Middlesbrough acabou empatando lá no finalzinho. Então bem tranquilo para trabalhar o lei goleado, eu não trabalhei esse jogo, tá? MLS é uma competição que a gente ainda está analisando, porque é uma competição muito over, tá? Então gera um pouco de cuidado aqui para trabalhar a MLS. Campeonato Brasileiro, já vou falar dele. Copa Itália também teve, mas ainda de times secundários, tá? E teve a Pokal, tá? A Pokal uniu times da Bundes 1 com a Bundes 2 com a Bundes 3, entendeu? Então a gente viu vários jogos aqui, resultados expressivos, alguns resultados até, por exemplo, o Manhen que eliminou o Frankfurt, né? Aqui uma zebraça daquelas, né? O Mais também sofreu aqui para passar. Quem mais aqui que sofreu? Colônia, né? Então a gente já consegue identificar algumas deficiências de algumas equipes. Olha só, o Heidenheim foi eliminado pelo Rostock, tá? Olha só, né? Um resultado bem improvável aqui, né? Já que o Heidenheim é da Bundes 2, tá? Se eu não me engano, está na Bundes 2. Que mais que a gente viu aqui? O Campeonato Russo também, mas eu não acompanho tanto. A Primeira Liga, né, de Portugal também teve aqui alguns jogos interessantes. O pessoal no grupo falou bastante e até chegou a trabalhar nesse lei goleado do Porto, né? E o francês, que também teve alguns jogos interessantes aí, até para ter trabalhado lei goleada, mas eu não trabalhei, tá? Eu quero, para encerrar um pouquinho, falar um pouquinho dos jogos do final de semana. Quero falar sobre esse jogo, Flamengo Internacional, tá? Aí no grupo a gente acabou falando sobre esse jogo, né? Se trabalhava lei goleada, zebra ou não. Então, algumas pessoas trabalharam lei goleada zebra do Internacional após o segundo gol, alguns até após o primeiro gol.
E é uma coisa que por que eu quis trazer esse jogo? Para deixar muito claro, né, galera? Nós temos a nossa metodologia, tá? O nosso método está no e-book e nós não fugimos dele, tá? O nosso método, ele diz o seguinte: trabalhamos em jogos onde a odd esteja de 1,50 até 2,20 do favorito. Quando o favorito faz o gol entre os 10 e 40 minutos, a gente entra na posição, né, e fica até os 75, 80 minutos ou até o final, dependendo da condição, tá? Ou seja, nós não trabalhamos lei goleada zebra, tá? Deu uma situação interessante aqui, né? Aos 41 minutos o Yuri Alberto fez o segundo gol, mas claramente dava para ver que o Inter estava numa outra vibe, entendeu? Tava querendo mesmo ganhar esse jogo. Para começar, a odd do Flamengo começou abaixo de 1,50, né? Então já estaria fora do nosso radar para fazer esse jogo. Acabou acontecendo o terceiro gol, um lindo gol do Tyson aqui no início do segundo tempo. Teve a expulsão do Gabigol, né, aos 63 minutos e o quarto gol aos 70 minutos. Então, muito cuidado, né? Claro, se você quer validar um método, lei goleada zebra, se você quer seguir, pode seguir. É tranquilo isso, entendeu? Pode seguir, mas faça com pouco dinheiro para que esse custo, né, seja pequeno, tá? Porque realmente a longo prazo tu vai ter que testar isso a longo prazo, não é nos dias, entendeu? Não é porque, por exemplo, esse do Inter ia dar certo que o método tem valor, tá bom? Então já me alonguei demais aqui, 12 minutos falando sobre isso. Vamos lá. Jogos, separei alguns jogos aqui para dia 10, terça-feira. Hoje, segunda-feira, basicamente eu não fiz nada, tinha alguns jogos até interessantes, mas eu acabei não fazendo nada. O que nós vamos ter na terça-feira? Tá? Vamos ter muitos jogos aqui da Champions League, essa pré-Champions League, e de times que eu conheço, times, né? Por exemplo, temos aqui o próprio Malmo contra o Rangers, temos o Benfica contra o Sparta Moscou, Legia Varsóvia contra o Dinamo Zagreb, Young Boys e Clube Rouge. Mas eu separei já esse jogo aqui, ó. Tem o Shakhtar e o Gent, tem o Mônaco e o Slavia Praha. Eu separei esse jogo, ó, Shakhtar e Gent, tá? Por quê? Porque mesmo sendo o início de competição das duas equipes, são duas equipes que de certa forma eu estava acompanhando, tá? Então eu vou olhar esse jogo aqui. Na verdade é o jogo de volta, né? No primeiro jogo foi 1-2, tá? Para o Shakhtar, e eu vou olhar esse jogo aqui para um possível legolhada, pelo que a gente já conseguiu ver do primeiro jogo, tá? Midtjylland e PSV Eindhoven. Vamos lá, galera. Então eu separei alguns jogos aqui pra gente trabalhar no dia de amanhã, dia 10, tá? Midtjylland e PSV Eindhoven, tá? O primeiro jogo foi 3-0. Pode ser, né? Pode ser que o PSV não venha, né, com essa intensidade toda e a gente consiga trabalhar um possível legolhada. Isso é um pode ser, né? A tendência é que tenha vários gols, né? O PSV é uma equipe bem over, mas o confronto direto entre os dois até agora foi um 3-0 pro PSV. Eu até acompanhei esse jogo, né, no dia 3. Vamos ver como é que vai ser agora esse jogo de volta, tá? Isso aqui muito mais leitura de jogo, tá bom? Por quê? Principalmente por ser um ida e volta, por ser uma competição mata-mata, né? A gente tem que perceber qual é a intensidade que essas equipes estão vindo, tá bom? Aqui também temos um Rosário Central e Bragantino, mesma situação, né? Aqui é jogo de ida, não é de volta. Libertadores, não, desculpa, Sul-Americana. Red Bull Bragantino a gente conhece, né? Sabe do poder que a equipe tem. Deixa eu até tirar meu rostinho bonito daqui. A gente sabe, né, como que o Red Bull joga. Mas vai ser um jogo, eu acho, difícil lá na Argentina contra o Rosário Central. Vamos ver, se tiver possibilidade, se o Bragantino fizer um gol no primeiro tempo, a gente tem possibilidade aqui de trabalhar um possível lei goleada, tá bom? Próximo jogo aqui, Goiás e Remo pela Série B do Brasileiro. Goiás
É uma equipe, né, que vem bem, né? Até agora 16 jogos, foram 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, e joga contra um Remo que também é organizado, né? Não dá para dizer que não é uma equipe organizada. Ela leva bastante gols, né? Mas é uma equipe de certa forma organizadinha. Já acompanhei alguns jogos aqui do Remo. A tendência, claro, de vitória do Goiás, com certeza, mas eu vejo uma possibilidade de trabalhar o lei goleada. Até porque o Goiás não é uma equipe aí que faz muitas goleadas, que aplica goleada, e o Remo também não toma goleada, né? Então é um jogo que pra gente ficar de olho. E para fechar, temos o Vasco da Gama e Vila Nova, tá? O Vasco da Gama com odd de 2, duas equipes aqui de meio de tabela, o Vascão, né, merecia coisa melhor, né, e joga contra um Vila Nova que foi muito bem na temporada passada, né, teve bem mesmo. O Vila Nova era uma grande equipe, mas, né, não tá aquelas coisas não, tá na 14ª posição e precisa muito dessa vitória. São duas equipes que também, né, não fazem muita, não aplicam muita goleada. Na temporada passada que o Vasco fez no Guarani 4-1, mas o Vila Nova não tem tendência de levar a goleada, inclusive meteu no Guarani também. Ô Guarani, hein? 4-1, 4-1. Eita, Guarani. Mas o Guarani tá bem nessa temporada, né? Onde é que tá o Guarani? Guarani tá na 7ª posição. É uma equipe, mas olha só a questão do Guarani, ó. Faz bastante gol, mas leva, né? Eu acho que é a equipe que mais leva gol, tirando aqui o Confiança, né? O Guarani é a equipe que mais leva gol, né? Então tem uma defesa horrível. Tá certo, galera? Bom, estamos falando do Guarani, estamos falando de Vasco da Gama e Vila Nova. Então, né? Que sair totalmente do percurso. Galera, é isso então, né? Salvo as brincadeiras aí. Obrigado a presença de todo mundo. Espero que vocês possam aproveitar alguns desses jogos que a gente está trazendo, né, para poder botar em prática aí as nossas metodologias do lei goleada e quem sabe um back goleado, por que não? Beleza? Abraço a todo mundo, valeu, fui!